Mais de 100 municípios do Ceará já estão em estado de calamidade pública. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira a medida que dá mais tranquilidade aos prefeitos para adotarem ações contra os efeitos do coronavírus. As informações chegam agora com o repórter Carlos Silva. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, em sessão remota, decreto legislativo que institui o estado de calamidade pública em 103 municípios em função da pandemia do novo coronavírus. A medida permite aos prefeitos realizarem despesas que, mesmo ferindo a lei da responsabilidade fiscal, a LRF, não os levarão ao crime de improbidade administrativa. O estado de calamidade pública, quando a situação financeira se torna também delicada, abre as portas para os municípios receberem ajuda dos governos estadual e federal para a manutenção dos serviços básicos para a população. O presidente da mesa diretora, José Sarto, destacou a agilidade da Assembleia Legislativa para aprovar o estado de calamidade pública, dando assim condições para os gestores municipais enfrentarem a pandemia do coronavírus e realizarem os investimentos e ações para proteger a população da Covid-19. A Assembleia Legislativa aprovou ainda o projeto de lei do Poder Executivo que autoriza o governo do estado comprar 200 mil botijões de gás de cozinha para serem distribuídos a famílias de baixa renda. A medida foi anunciada pelo governador Camilo Santana como necessária para evitar que as famílias mais pobres passem privação por falta de gás de cozinha. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, a Assembleia Legislativa está dando respostas rápidas às demandas que surgem e que precisam do respaldo dos deputados estaduais para a redução do impacto da pandemia do coronavírus na vida da população cearense. Duas medidas importantes adotadas pela Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. A aprovação do decreto de calamidade pública e também da mensagem do governador Camilo Santana pedindo autorização para o Estado comprar 200 mil botijões de gás de cozinha para serem entregues a famílias de baixa renda do interior do estado e da Grande Fortaleza. Olha, Luciano, o Ceará tem 184 municípios e desses, somente ontem, na sessão virtual da Assembleia Legislativa, foi aprovado o estado de calamidade pública para 102 municípios, claro, por conta da pandemia do novo coronavírus. E aí chamou a atenção e dois deputados, entre os 35 dos 46 deputados que estiveram presentes nessa sessão virtual, dois deles, exatamente ambos do PSL, o delegado Cavalcante e o André Fernandes, votaram contra as medidas que decreta calamidade pública nos municípios cearenses até dezembro. Mas assim, Luciano, o que na realidade, por que isso é importante, por que decretar o estado de calamidade pública, o município até decreta, mas a Assembleia Legislativa é quem reconhece esse estado de calamidade pública para que ele tenha efeito legal. É porque a partir daí os prefeitos estão liberados, literalmente, Luciano, para, por exemplo, fazer gastos acima do que estava previsto no orçamento, tá certo? Ele não precisa mais cumprir aquela meta fiscal prevista no orçamento, podendo gastar mais do que estava previsto sem qualquer consequência. Mesmo estourando os limites, por exemplo, o município ainda assim, tendo o estado de calamidade pública decretada, ele permanece apto a receber as transferências voluntárias, a obter garantias da União, contratar operações de crédito, coisas que normalmente, numa situação normal, ele não poderia. Agora, por exemplo, o município, com esse estado de calamidade pública decretada, ele não é obrigado, por exemplo, a realizar licitações em obras e serviços enquanto durar a calamidade e em serviços que tenham relações diretas com a questão da pandemia. Pode fazer compras de serviços, de produtos, mesmo sem cumprir as metas fiscais. É aquela história de, inclusive, você poder parcelar dívidas, atrasar a execução de gastos obrigatórios, antecipar o recebimento de receitas. Todas as medidas, Luciano, que os prefeitos precisam para enfrentar essa situação sem qualquer
prejuízo, ficando com os prazos de prestações de conta, podendo aumentar os gastos públicos, enfim, dando mais liberdade ao prefeito. Naturalmente que isso requer também maior responsabilidade. Quando eu digo maior responsabilidade, Zinô, porque o gestor precisa saber que ele está fazendo isso no momento de exceção e que isso precisa ter também suas contas prestadas, ou seja, bem encaminhadas. Não é também para o prefeito meter a mão, como se diz, e gastar aí de forma aleatória sem fazer sua prestação de contas. Mas a Assembleia cumpre bem esse papel. Eu achei lamentável e estranho, por exemplo, que por questões ideológicas e políticas, os dois deputados, o André Fernandes e o delegado Cavalcante, tenham votado contrários a essa questão dos municípios, Zenon.